boa tarde. Tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas técnicas de integração, tá? O tema da aula é integração por substituição, integração integração por partes. Mas eu não sei se eu vou conseguir falar das duas técnicas hoje, tá? Se não conseguir, eu falo só de substituição. E na próxima aula eu complemento a parte de integração por partes, tá? Para a gente iniciar a aula de hoje, trouxe esse um probleminha simples, mas que introduz a ideia da técnica da substituição, que é o que a gente vai querer falar, tá? Lembra que no final da aula passada eu falei que quando nós trabalharmos com integrais sem os limites de integração, na verdade o que eu estou pedindo é a família de primitivas da função, tá? Que era a primitiva mais geral da função. Quando eu colocar os limites de integração, aí o resultado dessa integral dá um número, né? Que a gente chama de integral definida. Quando eu não coloco os limites de integração, eu chamo isso de uma integral indefinida. Então, estou só pedindo a primitiva. Tá bom? Então, o que eu quero aqui é a primitiva da função 2x vezes raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Tá? Até então, nós só trabalhamos com integrais que possuíam primitivas imediatas. Seno, e elevado a x, etc. Né? São integrais que você bate o olho e você já sabe a primitiva dela, porque elas derivam da tabela de derivadas, né? Que a gente meio que construiu. É claro que a gente não formalizou, mas no decorrer do nosso curso de cálculo diferencial, nós praticamente construímos uma espécie de tabela de derivadas, porque a gente derivou basicamente todas as funções elementares, né? A partir dessas derivadas, você tem uma função f. Se você tem uma função f e a partir dela você obtém a derivada dela, você pode simplesmente percorrer o caminho inverso e você tem a primitiva da função. Né? Então, a tabela de derivadas já meio que te dá uma tabela de primitivas. Né? Então, as funções que nós trabalhamos até aqui são funções que possuíam primitivas imediatas. Agora nós vamos trabalhar funções, é claro que nem tudo são flores, né? Então, nós vamos trabalhar agora com funções em que elas não possuem uma primitiva imediata. Por exemplo, essa daqui, que é muito simples, tá? Mas se eu bater o olho nela, eu não sei quem é uma primitiva imediata dela. E aí a gente vai precisar de algumas técnicazinhas para a gente conseguir encontrar essas primitivas para, então, conseguirmos calcular, determinar as integrais dessas funções. Tá? Lembra que no início do nosso curso de cálculo integral, quando nós vimos lá a integral de Riemann, que tinha todo aquele processo lá, partição, pontos amostrais, área de retângulos, etc. Eu falei que você tem duas maneiras de calcular uma integral. Primeira maneira, fazendo aquele processo. Segunda maneira, utilizando o teorema fundamental do cálculo. E o teorema fundamental do cálculo é a ferramenta mais acessível para que nós consigamos calcular integrais. Porém, nós precisamos das primitivas das funções, porque sem elas a gente não consegue. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tentando encontrar técnicas para encontrar essas primitivas, tá? Então, aqui uma função como essa, uma maneira da gente tentar encontrar a primitiva dessa função é meio que introduzindo uma nova variável, tá? E aí a gente vai chamar esse tipo de técnica da substituição. Ou até mudança de variável, como alguns chamam, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse fator, essa parte da minha função, 1 mais x quadrado, eu vou chamar de uma nova variável, por exemplo, variável u, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é chamar aquele fator, 1 mais x quadrado, de u. Tudo bem? Até então, esse dx que aparece aqui, nós não dávamos muita atenção a ele, né? Eu até falei para vocês que esse dx a gente poderia entender por enquanto ele como o cara que determina em função de qual variável eu estou integrando, né? Às vezes você poderia ter funções com mais de uma variável, por exemplo, uma constante a, b, sei lá, mas o dx está me indicando em termos de quem eu estou integrando, né? Pelo menos até então era esse o sentido dele.
para a gente, tá? Mas agora ele vai ter um outro sentido, que é o sentido realmente de diferencial. Isso aqui, lembra, não sei se vocês lembram da aula de aproximações lineares de diferenciais que vocês tiveram. Tá? Esse dx era diferencial de x, tá? E ele vai ter um papel importante agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar, a partir da substituição que eu fiz, u igual a 1 mais x quadrado, eu vou encontrar a diferencial da função u. Quem que é a diferencial da função u? Bom, a diferencial é simplesmente eu derivar essa função, né? Derivada de 1 mais x quadrado é 2x. 2x dx. Lembram disso? Todo mundo lembra disso? Que a gente fez isso, tá? Quem não lembra, você pode simplesmente entender assim, ó. Escreve na notação de Leibniz, du dx, né, que é derivada dessa função. Derivada disso é 2x, e aí passa o dx para cá multiplicando, só para facilitar. Então fica 2x dx, que recai naquilo. Tudo bem? Tá? Bom, uma vez feito isso, observe que este fator 2x dx, ele aparece na minha função do integrando. Ele está bem aqui, ó, 2x dx. Esse aqui, esses dois fatores juntos, que são aqueles lá, eles são o nosso du. Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso reescrever essa integral indefinida, 2x raiz de 1 mais x quadrado dx, como a seguinte integral, ó, integral indefinida. Eu não chamei isso aqui de u? Então fica raiz de u. Raiz de u. Confere? E esse 2x dx que apareceu aqui, eu vou substituir ele por du. Ora, desapareceu a variável x, apareceu uma nova variável, uma variável u, que eu sei que vale 1 mais x quadrado, só que essa daqui é muito fácil encontrar a primitiva dela. E o objetivo dessa técnica é exatamente esse. É eu conseguir reescrever uma integral mais complicada como uma integral mais simples, em termos de uma outra variável. Essa daqui, como é que a gente resolve? Essa daqui eu posso reescrever como integral de u elevado a meio, du, tudo bem? E aí, uma primitiva de u elevado a meio, eu sei que é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. E como eu estou encontrando, eu estou com uma integral indefinida, eu estou encontrando a família de primitivas da função, aqui eu vou colocar mais c, que é aquela constante de integração. Tudo bem? Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser u elevado a meio mais 1 dá 3 meios, 3 sobre 2. E aqui meio mais 1, 3 sobre 2, mais constante de integração. Ora, só que inicialmente eu estou em qual variável? X. E eu encontrei a primitiva na variável u. Então agora eu tenho que voltar para a variável x. Por sorte, o u eu já sei que é 1 mais x quadrado, então é só substituir direto. Isso aqui vai ficar 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 eu multiplico invertido, vai ficar 2 terços. Né? Então eu vou colocar ele aqui na frente, 2 terços, mais a constante de integração. Então essa daqui é a família de primitivas dessa função. Ou seja, quer dizer, professor, se eu derivar isso aqui, eu obtenho isso? Deveria, né? Vamos fazer o teste? Prova dos 9. Vamos derivar 2 terços vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 mais constante de integração. Quanto que dá a derivada disso? 2 terços. Derivada disso é 3 sobre 2 cai. 1 mais x quadrado elevado a 3 sobre 2 menos 1, tá certo? E pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de 1 mais x quadrado. A derivada da constante é 0.
tá? Então isso aqui vai ficar, esse aqui cancela com esse, dá 1. Então ficou 1 mais x quadrado. 3 sobre 2 menos 1 dá meio. Derivada de 1 mais x quadrado é 2x. E, portanto, organizando isso aqui, fica 2x. E isso aqui elevado a meio é raiz disso daí. 1 mais x quadrado. Então, realmente, quando eu derivei isso aqui, eu voltei para cá. Belezinha? Essa vai ser a ideia dessa técnica. É eu olhar para a função que eu estou tentando integrar, identificar alguma parte dessa função que eu consiga substituir por uma outra variável, mas essa substituição que eu vou fazer, ela tem que ser, pelo menos na maioria das vezes, tem que ser uma substituição em que eu enxergue que quando eu substituir o fator pela letra, a diferencial dessa letra, dessa função, vai aparecer na função original. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu substituí 2x raiz de 1 mais x quadrado, substituí 1 mais x quadrado por u. Por quê? Porque eu já visualizei que quando eu encontrasse a diferencial de u, ia aparecer esse fator aqui, ó, 2x dx. Então ele já apareceu aqui. Então isso já me dá um indício de que a técnica da substituição é uma boa pedida para eu encontrar a primitiva. Tá bom? Para vocês que estão começando com as técnicas de integração, vai ser a coisa mais normal do mundo você errar a substituição correta. Coisa mais normal do mundo. E aí, quanto mais você treinar, mais, sabe, o feeling que a gente tem, não, eu acho que vai ser aquilo ali, não, eu acho que vai ser esse. Mais você vai ter aptidão para encontrar a substituição correta, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora é resolver uma série de exercícios para a gente treinar esse troço aí, tá? Vamos começar, vamos fazer essa outra aqui, ó. Integral x menos 1 elevado a 10 dx. A primeira coisa que você não vai fazer numa questão como essa é desenvolver esse binômio de Newton, essa potência, né? Desenvolver isso aqui com certeza não é a melhor solução, tá? Então aqui qual que é a substituição boa que vocês acham? Quem que você chamaria de u aqui? X menos 1, né? E olha só, quando você achar a diferencial de u, quanto que é a derivada de x menos 1? É 1. 1 dx. Não preciso colocar esse 1, né? É caboquice. Tudo bem? Então, du vai ser o próprio dx. Alguma dúvida? Tá? Agora, vem aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a integral. X menos 1 é u elevado a 10. E o dx é quem? Du. Pronto, ó. Sumiu a variável x. Apareceu uma integral simplesinha na variável u. Tá bom? Então isso aqui vai ficar... Quem é uma primitiva de u elevado a 10? U elevado a 11 sobre 11 mais a constante de integração. Mas quem é u? X menos 1. Então isso aqui é x menos 1 elevado a 11 sobre 11 mais c. Pronto. Tudo bem? Se você derivar isso, derivada disso, o 11 cai, cancela com de baixo, diminui uma unidade do expoente, vai ficar 10. Pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada de x menos 1, que é 1. Então eu volto para o x menos 1 elevado a 10. Tá bom? Então tá certo. Alguma dúvida? Tá bom? Não, tá vendo como é fácil? Essa daí? Tá, bota lá outra lá. E essa aqui, ó. Lembrem-se, tentem substituir por algum fator em que a diferencial já apareça, mesmo que não seja com a constante, mas pelo menos a parte da diferencial, a parte literal da diferencial apareça. Quem que você chamaria aqui de u?
x ao quadrado, né? Boa, x ao quadrado. Por quê, professor? Porque eu já estou com a visão lá, além do alcance, de que quando eu derivar x ao quadrado, a diferencial de u vai ser 2x dx, que está aqui, ó. 2x dx está aqui, ó. Apareceu a diferencial. Tudo bem? Então, isso aqui, essa integral aí vai ser integral do seno de x ao quadrado, que eu chamei de u, e 2x dx é du. Pronto. E essa daí é muito simples. Quem é uma primitiva do seno de u? Menos cosseno de u mais constante de integração. Mas quem é u? X ao quadrado. Então fica menos cosseno de x ao quadrado mais constante. Pronto. Beleza? Estão acompanhando, gente? Está dando para entender? Alguma dúvida? Olha a letra C. X ao cubo vezes cosseno de x à quarta mais 2. Tá? Quem que vocês acham que é a substituição boa aí, hein? X à quarta mais 2. Vou chamar de u. X à quarta mais 2. Porque quando eu calcular a diferencial, derivada de x à quarta, 4x ao cubo dx. Opa! E x ao cubo dx, x ao cubo dx apareceu, ó, tá aqui, ó. E o 4, professor? O 4 não tem problema, é constante. O 4 eu posso fazer assim, ó. du sobre 4 é x ao cubo dx. Pronto. Então tá lá. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Integral, cosseno disso aqui que nós chamamos de u, e x ao cubo dx é du sobre 4. Tudo beleza? Alguma dúvida? 1 sobre 4 é constante, eu posso tirar da integral. Então coloca aqui, ó. Integral de cosseno de u du. E agora ficou fácil. Porque primitiva de cosseno de u du cosseno de u é seno de u. Tá bom? Então isso aqui vai ficar seno de u, que é x à quarta mais 2, estou constante aqui, sobre 4, mais constante de integração. Tudo beleza? Alguma dúvida? Difícil, gente, até aqui? Não, né? E essa letra D? Qual que é a substituição boa aí? Seno ao cubo de x vezes cosseno de x dx. Quem que você chama de u? Cosseno? Vamos tentar. Aqui é tentativa e erro, tá, gente? Às vezes você tenta, ver se dá certo, se não der, ok. Vamos tentar cosseno x. Quem que vai ser a diferencial? Menos seno x dx. Agora, quando eu for substituir aqui, isso vai ficar integral. Cosseno eu chamei de u. E o meu dx, quem é? Se eu isolar o dx aqui, ó. Posso isolar o dx? Posso. Daqui, ó, eu posso dizer que o meu dx vai ser menos du sobre o seno, concorda? Menos seno passa dividindo, tá bom? Então vai ficar assim, ó, integral do cosseno que eu chamei de u, e no lugar do dx, eu vou colocar menos du sobre o seno x, só que ainda tem o seno ao cubo de x,
que continua aqui. Eu não substituí ele por nada. E aí, como é que a gente faria? Posso cancelar um seno daqui com um seno daqui, professor? Até posso. Mas será que eu não vou estar complicando as coisas, né? Eu acho que eu vou estar complicando com essa substituição aí. Será que tem outra substituição possível? Reescrever como? Seno ao quadrado de x, cosseno x, seno x, dx. Posso. Ficaria integral de 1 menos cosseno ao quadrado vezes cosseno x vezes seno x dx. Né? Porque seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. E aí? U seria o cosseno de x. Então o du seria menos seno x dx. Ah, entendi. Aí seno x dx está aqui. Pode ser. Aí ficaria 1 menos o u é cosseno ao quadrado vezes esse cara aqui que é u vezes seno x dx que é menos du. Menos du, tá? Então, isso aqui ficaria integral. Vamos fazer o jogo de sinal aqui, né? Vai ficar u quadrado menos 1, tudo bem? Vezes u du. E agora eu posso escrever como u ao cubo menos u du. Tá claro? E aí uma primitiva de u ao cubo é u à quarta sobre 4. Primitiva de u é u quadrado sobre 2. Mais constante de integração. Só que o u a gente chamou de cosseno, né? Então fica cosseno à quarta sobre 4 menos cosseno ao quadrado sobre 2 mais constante de integração. Bora derivar isso aqui? Bora ver. Vamos derivar isso. Derivar o cosseno à quarta sobre 4. É 4 vezes cosseno ao cubo, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, né? Pela regra da cadeia. Menos derivada do cosseno ao quadrado. 2 vezes cosseno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Constante dá 0, né? Isso aqui cancela com isso, então fica menos seno vezes cosseno ao cubo. Isso aqui cancela com isso, menos e menos mais, seno vezes cosseno. Um negócio que a gente vai ter que fazer uma... Bora ver se substituir aqui. Menos seno vezes cosseno ao quadrado mais seno x vezes cosseno x. Então isso aqui fica menos seno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado mais seno vezes cosseno. Então isso aqui vai ficar menos seno vezes cosseno vezes 1, menos e menos mais, seno ao cubo vezes cosseno, mais seno vezes cosseno. Esse cancela com esse e dá seno ao cubo vezes cosseno. Tá certo. Só que ficou uma integral expandida, né? Não tem problema, tá certo. Agora tem outra substituição boa. E muito mais simples. E tem muito mais simples, né? Vocês já viram qual é a outra substituição? Usa a ideia de substituição trigonométrica. Mas qual é a outra substituição boa? Deixa eu colocar ela aqui, ó. De novo, seno ao cubo vezes cosseno. Qual é a substituição
mais simples aqui? Seno, né? Aí du, quem é a derivada do seno? Cosseno x dx, que já está aqui, ó. Tá bom? Então fica integral de seno, que eu chamei de u, ao cubo, e cosseno dx é du. Primitiva de u ao cubo é u à quarta sobre 4. E o u é seno, então fica seno à quarta sobre 4, mais constante. Pronto. Mas é aquilo que eu falei. Você substitui de um jeito, eu não sei se todo mundo ia ter essas artimanhas aqui, né? Usar relação fundamental e tal, aqui desenvolver, usar fundamental de novo e tal. Não sei se todo mundo ia ter essa visão, tá? E normal, tá bom? Mas lá é a outra maneira, mais direta. Tudo bem? Se eu derivar aquilo lá, cai aqui, né? Porque derivada de seno à quarta é 4 seno ao cubo vezes a derivada do seno pela regra da cadeia, que é cosseno. Aí já bate aqui direto, porque o 4 cancela com o de baixo. Ficou claro? Alguma dúvida? Ah. Belezinha. Tá vendo como é fácil? E essa letra E aí? Integral, letra E, de 5 sobre 4 mais x ao quadrado. E essa daí? Pode, a gente pode tentar qualquer coisa. É aí que tá. Às vezes você já conhecer as primitivas imediatas, já meio que te... Opa, isso aqui parece um pouco com alguma coisa. Se eu arrumar, será que eu consigo fazer com que apareça essa coisa? Por exemplo, essa daqui lembra um pouco qual primitiva? A da arco tangente, né? Qual é a função que tem como primitiva a arco tangente? 1 sobre x quadrado mais 1 ou 1x quadrado, tanto faz, mesma coisa. Tudo bem? Não lembra um pouquinho? Então, se eu conseguir fazer com que apareça algo mais ou menos assim, já facilita, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que vocês fariam? Pegar o 5 e jogar para cá. Tudo bem? Vou pegar o 5 e jogar para fora da integral. Então fica 1, opa, já apareceu 1 lá onde eu queria. X quadrado dx. E agora? O que você faz? Para que seja arco tangente, aqui tem que ser quanto? 1. Como é que eu faço para aparecer um 1 aqui? Coloca ele, né? Hã? Troca o 4 pelo 1. Posso trocar o 4 pelo 1, sem problema. Mas aí o que eu tenho que fazer? Hã? O 4 vir para fora? Ele poderia vir para fora da integral se ele fosse fator comum aqui. Já dei a dica. O que eu faço então? Ponho ele como fator comum aí, né? Coloco o 4 aqui, ó, em evidência. Então aqui vai ficar quanto? 1 mais, e aqui fica quanto? X quadrado sobre 4. Pronto, ó. Agora eu posso tirar ele. 5 quartos de 1 sobre 1 mais... O que eu posso fazer aqui, gente? O que eu posso fazer aqui? X quadrado sobre 4. Não posso escrever assim, ó? X sobre 2 ao quadrado? Agora está muito parecido com arco tangente. Se aqui fosse x, seria imediato. Mas não é x, é x sobre 2. Então o que eu faço? Substituição.
Aí eu substituo aqui o u por x sobre 2, porque quando eu derivar, o meu du vai ser quanto? Derivada de x sobre 2 é meio dx. Tudo beleza? Tá claro para todo mundo? Eu não vou querer isolar o dx aqui, ó. Então o meu dx, ó, vai ser 2 du. Pronto. Já estou armado. Agora é só substituir. Olha só. Essa integral aqui vai ser igual 5/4 na integral de 1 sobre 1 mais, isso aqui eu chamei de u ao quadrado. Só que no lugar do dx, eu vou colocar quem? 2du. Tá beleza? Então isso aqui vai ficar 5/4. O 2 eu posso tirar. E aí eu chego na integral de 1 mais u ao quadrado du, que tem uma primitiva imediata. Beleza? Então isso aqui vai ficar, posso simplificar, sobra 2 aqui, ó. Então 5 sobre 2, vezes a arco tangente de u, mais constante de integração. E como eu chamei x sobre 2 de u, isso aqui fica 5 sobre 2, vezes a arco tangente de x sobre 2, mais constante de integração. Pronto. Ficou claro? Deu para entender? Muita coisa? É porque vocês estão começando, tá? Quando vocês treinarem mais essas visões, essas ideias, elas vão ficar mais apuradas, tá? E vocês vão conseguir enxergar isso mais facilmente. Te garanto, mas se treinar. Não adianta deixar só para a hora da prova, que lá na hora da prova Deus não faz milagre, não. Tem gente secante. Olha essa aqui. Vou colocar como f. Qual que é a integral, a primitiva da tangente de x? Essa daí é uma que a gente não sabe, né? Ah, eu não sei qual é a primitiva. Eu sei quem é a derivada da tangente, agora a primitiva dela eu não sei. O que você faria aí? A ideia aqui é usar a substituição, tá? Do jeito que tá, tem alguma substituição que eu possa fazer aí? Faltou o dx só, né? Tem alguma substituição aí que a gente possa fazer? Se eu chamar o u de tangente, não me adianta, né? Boa, eu posso fazer isso. Excelente ideia. Tangente eu sei que é seno por cosseno. Opa. Já melhorou um pouquinho. E agora, o que eu posso fazer? Chamar quem? Chamar de u quem? O seno ou o cosseno? Quem vocês chamariam de u? O seno ou o cosseno? Lembrem-se que você sempre tem que chamar um fator que quando você achar a diferencial dele vai aparecer na função. Cosseno de x. Eu vou chamar de u cosseno de x, porque quando eu calcular a diferencial, derivada do cosseno menos seno x dx. Seno x dx está aqui, ó. Sacou? Tudo bem? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Daqui, tá? Vem para cá. Integral seno x dx vai ser menos du, tá claro? Menos du sobre, e no lugar do cosseno eu coloco u, que eu chamei de u. Tudo beleza? Isso aqui é nada mais, nada menos que menos a integral de 1 sobre u du. E quem é uma primitiva de 1 sobre u?
ln do módulo de U, não esqueçam, mais constante de integração. Só que quem é o cosseno? Então é menos ln do módulo do cosseno de x mais constante de integração. Pronto. Beleza? Então, mais uma vez, aqui, esses dois últimos exemplos foram exemplos em que, às vezes, isso de você mexer primeiro na função para depois encontrar a substituição, isso ocorre corriqueiramente. Tá? Então, tem que ficar ligado nisso. Às vezes, a substituição não é imediata. E às vezes você tem que usar até mais de uma técnica para encontrar a integral. Às vezes você usa a integração por parte, que a gente ainda vai ver, substituição, então primeiro usa a substituição, depois a integração por parte. Isso vai depender muito da função que você vai estar trabalhando, tá? Por isso que tem que estar apurado nessas técnicas aí. Belezinha? Ficou claro, gente? Se vocês tiverem dúvida, pergunta. Ah, se eu souber, eu respondo. E essa aqui, ó. Primitiva da secante de x. Essa daqui eu posso até tentar reescrever. O problema é que não sai reescrevendo, ó. Porque secante não é 1 sobre cosseno. Então, se eu reescrever como 1 sobre cosseno, não me ajuda ainda. Porque não tem uma substituição boa. Tá? Essa daqui ela é difícil, mas essa daqui só faz quem já sabe. Quem não sabe, não faz. De primeira, assim, tá? Essa daqui eu tenho que colocar um fator nisso aqui que vai me ajudar. Secante, o fator é esse aqui, ó. É secante mais tangente. Eu vou multiplicar e vou dividir por secante mais tangente. Tá? Vou multiplicar e dividir por secante mais tangente. Eu posso fazer isso? Posso, professor. A qualquer momento, se eu quiser, eu cancelo aqui e volto para secante. Tudo bem? E agora vem a substituição boa. A substituição é chamar de U exatamente secante mais tangente. Por quê? Porque quando eu encontrar a diferencial, quem é a derivada da secante? Secante tangente. Secante vezes tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Dx, né? Diferencial. Eu vou até mexer aqui, ó. Eu posso pôr secante em evidência? Posso, né? Então vou pôr secante em evidência. Então fica tangente mais uma secante daqui, ó. Dx. E olha só, milagrosamente, secante vezes tangente mais secante dx é tudo o que aparece no numerador. Então vou substituir todo o numerador por du. Sacou? Então, daqui vem para cá, ó. A integral da secante vai ser a integral. Isso aqui tudo é du sobre secante mais tangente, que eu chamei de u. Então é a integral de 1 sobre u du. Quem é a primitiva de 1 sobre u? Log natural do módulo de u. Log natural do módulo de u mais constante. E como eu chamei o u disso aqui, então é o log natural do módulo da secante mais tangente mais constante de integração. Então essa daqui é a primitiva da secante. Realmente essa daí é uma que a pessoa tem que conhecer para saber fazer esse troço aí, tá? Mas eu preciso mostrar isso para vocês, porque a partir de agora você já pode colocar na tua tabelinha lá que a primitiva da secante é log natural do módulo da secante mais a tangente. Tá bom? Deu para entender? A substituição é muito simples. O problema é adivinhar isso daí, tá? Esse fator. Não sei se vocês se atentaram já, mas você poderia se perguntar, professor, e quando eu estiver trabalhando com uma integral definida? Né? Quando nós estivermos trabalhando com uma integral definida,
Como é que a gente faz? Por exemplo, bota lá um slide. Por exemplo, se eu quiser descobrir a integral definida de 0 a meio do arco seno de x sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. Bom, quando é uma indefinida, é só encontrar a primitiva, ok. Quando é uma definida, isso aqui vai dar um número real. Eu tenho duas maneiras, que são equivalentes, mas duas maneiras de fazer isso. Primeira maneira é esquecer que eu estou trabalhando com uma integral definida e considerar que eu estou trabalhando com uma integral indefinida. Ou seja, eu posso simplesmente tentar encontrar a primitiva dessa função. Tudo bem? Aí encontrei a primitiva dela. Aí, mas eu não quero só a primitiva, eu quero essa integral. Então aqui no final eu venho e faço a primitiva variar no intervalo que eu estou trabalhando. Essa é uma maneira de fazer. Tudo bem? Tudo tranquilo? Segundo modo é calcular direto. Só que com um pequeno detalhe. Eu não vou estar substituindo, usando uma substituição. Então vai ter um momento aqui que eu vou usar o seguinte, u igual a alguma coisa. Sei lá, uma função g aqui. Tudo bem? Que envolve x. Na hora que eu fizer a substituição, vou encontrar diferencial e tal. Bem aqui, eu vou ter que fazer a mudança dos limites de integração. Por quê, professor? Porque esses limites de integração são limites de integração em qual variável? X. Mas quando eu for trabalhar com a nova variável u, os limites de integração serão os mesmos? Não necessariamente. Eu posso ter limites de integração diferentes para a nova variável. Então, bem aqui, por exemplo, quando x for 0, o u vai ser quanto? Quando x for meio, o u vai ser quanto? Então, eu tenho que descobrir os novos limites de integração para a minha nova variável. Qual é a vantagem de fazer por essa segunda forma, esse segundo método? É que eu não vou precisar voltar para a variável original. Esse é o grande diferencial. Você encontra logo os novos limites de integração e você não precisa voltar para a variável original, variável x. Aqui não, né? Na indefinida, olha como a gente fez. Vou pegar essa aqui. Eu estava na variável x, fiz a substituição, fui para a variável u, encontrei a primitiva na variável u e depois eu tive que voltar para a variável x. Usando aquela segunda forma, depois que eu encontrar a primitiva na variável u, eu já vou calcular ela direto, a variação dela direto nos novos limites de integração. Não vou precisar voltar para os limites originais, para a variável original. Tudo bem? Então vou fazer esse probleminha aqui, para ver se elucida aí as ideias para vocês. Fica claro, tá? Vamos lá. Primeira coisa é descobrir qual é a substituição boa aqui, né? Quem que vocês acham? Quem que vocês usariam aqui como substituição? Você chamaria o u de quem? Arcosseno de x, né? É a primeira coisa que nos chama logo a atenção, u como arcosseno. Quando eu calcular a diferencial, qual é a derivada do arcosseno? 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Pronto. Vocês lembravam que a derivada do arcosseno é isso? Sim. Qual é a derivada do arco cosseno? Menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Qual é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. E qual é a derivada do seno hiperbólico? Cosseno. Não é menos cosseno, não? Muito bem, estão afiados. Tem que lembrar essas primitivas, tá, galera? Essas são imediatas, tá bom? Então, derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Beleza? E observem, isso aqui vai ficar assim, presta atenção agora. Vou reescrever aqui,
é integral de 0 a meio do arcosseno x sobre raiz de 1 menos x quadrado dx, vai ser integral. Eu não vou colocar ainda os limites de integração, presta bem atenção, tá? Não vou colocar ainda. O arcosseno de x eu chamei de quê? U. E 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx é quem? Du. Então 1 du. Ficou claro para todo mundo? Mas eu ainda não coloquei os limites de integração. Por quê? Porque estes limites de integração são limites na variável x. E agora eu estou em outra variável, então eu tenho novos limites de integração que eu tenho que encontrar. Como que eu vou encontrar eles, professor? Daqui, ó. Da substituição que você fez. Então você vai pensar assim, ó. Quando o x, estou na variável x, quando o x for 0, quanto que vai ser o u? Bom, aí você vem aqui e substitui, ó. X igual a 0. O u vai ser o arcosseno de 0, sim ou não? Sim ou não? Quanto é o arcosseno de 0? 0. Todo mundo sabe que o arcosseno de 0 é 0. É só pensar qual é o arco cujo seno é 0. É 0, tá bom? Aí vai para o outro. Quando x for meio, quanto vale o u? Então venho bem aqui e substituo. Quando x for meio, o u vai ser o arco cujo seno é meio. Qual o arco cujo seno é meio? Π sobre 6, 30 graus. Π sobre 6. Ficou claro? Então, os novos limites de integração para a variável u são 0 e π sobre 6. Ficou claro? A gente vai fazer mais, tá? Para ficar claro. Quem é... Agora, como eu estou com uma integral definida, galera, eu não preciso mais colocar a constante de integração, né? Pega só a primitiva e varia ela no... Que é uma primitiva de u quadrado sobre 2, variando de 0 a π sobre 6. Ora, isso aqui é o mesmo que π sobre 6 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, que dá 0. Então, isso aqui vai ficar π ao quadrado sobre 36 sobre 2. E isso aqui é π ao quadrado sobre 72. Pronto. Então, a vantagem daqui é que eu chego aqui e, tendo mudado os limites de integração, eu já calculo a primitiva na variável u e faço a variação dela. Eu não preciso, a partir daqui, ainda voltar para a variável x. Tudo bem? Essa é a vantagem. Alguma dúvida? Não? Beleza. E aqui, log natural de x sobre x, integral definida de 1 a i. Quem que você chamaria de u? ln de x. Por quê? Porque quando eu calcular a diferencial, qual é a derivada de ln? 1 sobre x dx. E tá aqui, ó, 1 sobre x dx tá aqui, ó. Tá bom? Só que, vamos logo mudar os limites de integração? Quando x for 1, o u vai ser ln de 1. Quanto é ln de 1? 0. Quando x for e, o u vai ser ln de e. E quanto é o ln de e? 1. Então,
A integral de 1 a e do ln de x sobre x vai ser a integral, quando x for 1, o u vai ser 0. Opa, aqui é 0. Quando x for e, o u vai ser 1. Opa, aqui é 1. ln eu chamei de u. 1 sobre x dx, 1 sobre x dx é du. Opa, ficou facinho agora. Tá bom? Então, primitiva de u é u quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. No 0 dá 0 e no 1 dá meio. Pronto. Tá claro? Difícil? Não é a mesma coisa anterior, com a única diferença que eu tenho que encontrar os novos limites de integração. Fala. Repetir. Aqui? Tá, eu substituí o u por ln, tá? E quem é a diferencial? Derivada de ln é 1 sobre x dx. Bem aqui eu poderia, para ficar mais claro, eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é a integral de 1 a e de ln x vezes 1 sobre x dx. Para ficar mais claro. Entenda isso aqui como isso. Que é ln vezes 1 da ln. Então, ln é u, tá aqui. E 1 sobre x dx é du. 1 du. Tá bom? Aí a primitiva é o quadrado, acabou. Beleza? Então pronto, galera. Vocês já estão ficando craques em técnica da substituição, tá? Essa aqui. Integral de 1 a 2 de e elevado a 1 sobre x quadrado dx. Quem você chama de quem aí? Quem você chama de u? Não tenho medo de errar, ué. Chuta, pelo menos. Só não chuta que nem os jogadores do Paysandu, né? E elevado a 1 sobre x, vamos ver. Quando eu fizer isso, quem que vai ser a diferencial? Derivada de e elevado a 1 sobre x é e elevado a 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x. Quanto que é a derivada de 1 sobre x, galera? Direto. Não lembram? Menos 1 sobre x ao quadrado dx. Né? Porque, ó, 1 sobre x é o mesmo que x a menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Então, é menos x elevado a menos 2, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá claro? Vai dar certo? Não vai. Porque quando eu fizer a substituição, olha só, isso aqui eu chamei de u. E aqui aparece, isso aqui já sumiu, né? Então ficou só e elevado a x vezes 1 sobre x quadrado dx. 1 sobre x quadrado dx está aqui, mas ainda tem esse fator. Isso me atrapalha. Tudo bem? Então, não é exatamente essa a substituição que eu quero, mas é quase isso. E aí já fica a dica, ó. A dica aqui, ó. Quem que você usa de substituição? 1 sobre x. 1 sobre x. Porque a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado dx. Ah, isso aqui eu não reescrevi assim, ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Integral, não vou pôr o limite de integração. E elevado a x, não é x, tá? É 1 sobre x, desculpa.
E elevado a 1 sobre x, eu vou substituir e elevado a u, porque 1 sobre x eu chamei de u. E 1 sobre x quadrado dx, que está aqui, vai ser menos du. Então isso aqui é menos du. Isso aqui eu posso pagar já. Tudo beleza? Ficou claro? Tá bom? Então isso aqui eu posso escrever como menos integral de e elevado a u du. Mas o que... Deixa eu escrever embaixo, tá? O que está faltando? O que está faltando, galera? Os novos limites de integração, né? Então vem aqui comigo. Quando x é 1, u é quanto? 1 sobre 1 dá 1. Quando x é 2, é 2? É 2. Quando x é 2, u é quanto? 1 sobre 2. Tá claro? Então aqui, ó, coloca na ordem correta. Quando x é 1, u é 1. Quando x é 2, u é meio. Aqui é 1 e aqui é meio. Para facilitar, eu posso, como aqui é menos, eu não posso inverter a integral e trocar a posição dos limites de integração? Essa aqui é a integral de meio a 1 de e elevado a u du. Opa, essa é imediata. Primitiva de e elevado a u é a própria, variando de meio a 1. Essa aqui é e elevado a 1, que dá e, menos e elevado a meio, que dá e elevado a meio mesmo. Pronto. Esse aí é o resultado dessa integral. Tudo bem, galera? Ficou claro para vocês? Vamos ver se tem mais aqui. Eu acho que eu vou começar a integração por partes já. Se der tempo, quarta-feira eu falo de integração trigonométrica. Tá? Se eu colocar assim, se eu conseguir falar dele sim, se não, não, tá? Mas até sexta a gente pode editar, né? Isso aí é coisa mais simples, né? Eu vou deixar essa daqui para vocês, ó. Letra D. D de dado, tá? Tentem fazer essa, tá? Veja qual é a substituição e tal. Essa e as outras lá do Stuart, do Guidorize, das listas, né? Já anotaram? Beleza. Vamos falar de integração por partes, que eu acho que é a técnica mais famosa, né, que tem. Tem outras técnicas, tá? Mas a gente vai falar dessas duas. Ela vem de onde, né? Bom, da regra do produto de funções. Vocês lembram como que a gente calcula derivadas de produtos de funções? Derivada de f vezes g é derivar a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Bota lá o slide, por favor. Então tá aqui, ó. Quando eu derivo um produto de funções, a regrinha nos diz que eu tenho que derivar a primeira, multiplicar pela segunda e somar com a primeira multiplicada pela derivada da segunda, tá? Essa é a regra da derivada do produto. O que eu vou fazer agora é o seguinte, a partir dessa regrinha, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Posso fazer isso, professor? Posso. Tá? Então, a integral desse lado é igual a integral desse outro lado. Tudo bem? Ok? O que é a integral da derivada de uma função? Considere isso aqui é uma função só. Quando eu pego uma função, derivo ela e depois integro ela, o que isso dá? Eu volto para a função, pelo teorema fundamental do cálculo. Você pega uma função, deriva, depois integra, você volta para a própria função. Tudo bem? Obrigado, querido. Então tá aqui, ó. Integral da derivada de f vezes g dá f vezes g mesmo.
Tudo bem? Tá? Agora, aqui eu tenho uma integral de uma soma. O que é a integral da soma? A soma das integrais. Então, eu vou integrar esse primeiro membro, somar com a integral desse segundo membro. E agora eu vou pegar esse cara e vou jogar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Integral de f vezes a derivada da g vai ser igual a f vezes g menos, jogo para o outro lado, menos a integral da derivada da f vezes a g. Tudo bem? Essa daqui, em destaque, é o que a gente chama de regra de integração por partes. Tá? Eu vou usar ela quando eu consigo identificar isso aqui, ó, que eu estou integrando uma função vezes a derivada de outra. Então aqui eu vou ter que olhar para a função que eu estou trabalhando e tentar identificar nela a derivada de uma outra função. E aí eu consigo usar essa fórmula. Para facilitar, muita gente gosta de escrever essa fórmula assim, ó. Se eu chamar a f de u e a g de v, então a du, que é a diferencial da f, vai ser f', tá? E a dv, que é a diferencial da função g, vai ser a g'. Tudo bem? Então eu escrevo assim, ó, presta atenção. F é u, g' dx, tá bem aqui, ó, g' dx é dv, f é u, g é v, f' dx, tá bem aqui, ó, f' dx é du, diferencial da u, e g de x é v. Então eu posso reescrever aquela formulazinha de maneira um pouquinho mais simplificada, dessa maneira, tá? Então vou escrever ela aqui no quadro. Que é a famosa fórmula da integração, de integração por partes, tá? Quero integrar u dv, então vou escrever como u vezes v menos a integral de v du, tá? Então, quando nós temos a integral de uma função que eu identifico que nessa função aparece a diferencial de outra função, ou seja, a derivada de outra função, eu posso tentar usar essa regrinha. Tá bom? Deixa eu te mostrar um exemplo. Vou fazer bem devagar para vocês entenderem. Qualquer dúvida pode interromper, tá? Vamos começar com esse daqui. Primeira coisa, não dá certo fazer esse daí por substituição. X cosseno x dx. Eu não consigo resolver isso por substituição. Por quê, professor? Porque se eu chamar, por exemplo, u de x, não vai resolver meu problema. Quando eu derivar, derivada de u vai dar dx. Então vai continuar cosseno de u aqui. Não vai resolver. E se eu chamar o u de cosseno, também não vai resolver, porque a diferencial do cosseno é menos seno. Então não tem seno aqui. Tá bom? Então substituição não resolve esse tipo de problema. Só resolve integração por partes. E aí preste atenção. Eu tenho que pegar essa função e uma parte eu vou chamar de u, outra parte eu vou chamar da diferencial da função v. Tá? Vou escrever de rosa aqui. Então, uma eu vou chamar de u, a outra eu vou chamar de dv, diferencial de v. E aí eu tenho que prestar atenção no seguinte. A função que eu escolher como u, eu vou ter que encontrar a derivada dela, a diferencial dela. E a função que eu escolher aqui, tem que ter cuidado. A função que você escolher como diferencial da v, você vai ter que descobrir quem é a v. Ou seja, eu vou ter que encontrar a primitiva dessa. Então, já vou explicando isso logo desde o início, para vocês identificarem que as escolhas aqui são de suma importância. Você vai escolher, tem duas funções. Uma dessas funções você vai ter que derivar, e a outra função você vai ter que integrar, vai ter que encontrar a primitiva dela.
Então a ideia é que você escolha, por exemplo, como uma função que você vai derivar, uma função mais difícil, que depois que eu derive ela, se torne uma função mais simples. Porque o objetivo dessas técnicas é você sair de uma coisa feia e chegar numa coisa mais bonitinha. Sair de uma função difícil e chegar numa função mais fácil. Tudo bem? Aqui qual é a escolha boa então, professor? Aqui eu vou chamar de U a função x. Porque quando eu derivar o x, a derivada do x é 1. Ou seja, a derivada de U é dx. Tá claro? Tudo bem? E vou escolher como dv a função cosseno x com a diferencial de x. Cosseno x dx vai ser o meu dv. Essa eu tenho que derivar? Não, essa eu tenho que integrar, encontrar a primitiva. Quem é uma primitiva do cosseno? Seno, obrigado. Seno. Pronto. Olha como vai ficar fácil agora. Integral de x cosseno x vai ser, olha para a fórmula. O x eu chamei de U. Cosseno x dx eu chamei de dv. Na fórmula da integração por partes, quem aparece? U vezes v. Então aqui é ux vezes v seno x. Tudo bem? Menos a integral de v du. Opa, quem é o v? Seno x. E quem é du? É dx. E aí, galera, é o seguinte. Sempre que você for integrar por partes, você vai cair em outra integral. Sempre. Mas a ideia é que essa integral você saiba, nem que seja imediata, mas você saiba resolvê-la de alguma forma. Tudo bem? Sempre você vai cair em uma nova integral. A ideia é que essa integral que você vai obter seja mais simples que a original. Tá? Essa é mais simples? Diga assim. Sim, né? Então pronto, então é só resolver agora. Então essa aqui vai ficar x vezes seno x menos, que é uma primitiva do seno, menos cosseno, então posso pôr mais logo aqui, mais cosseno, mais constante de integração e acabou. Quer dizer então, professor, que se eu derivar isso aqui, eu obtenho isso? Sim, tira a prova dos 9. Deriva aqui, eu não tenho que usar a regra do produto? Então, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, e aqui, derivada do cosseno, menos seno. Opa, isso aqui cancela com isso, então sobra x cosseno. Então, de fato, tá certo. Tudo bem? Então, a ideia vai ser isso aqui, gente. Uma função eu vou escolher como U, a outra eu vou escolher como a diferencial de uma outra função. Aqui eu escolher como U, eu derivo. Aqui eu escolher como a diferencial da função V, eu integro para encontrar a função V. Beleza? Tá? Vamos fazer mais, tá? Olha só. X quadrado seno x. X quadrado seno x. Integral x quadrado vezes o seno x dx. Vamos lá. Uma eu tenho que escolher como U,
outra como diferencial de V. Aqui eu escolher como U, eu derivo. Aqui eu escolher como V, como dV, eu integro. Hora da verdade. Quem você escolhe como U? X quadrado. E quem que vai ser a diferencial quadrado? 2x dx. Logo, para diferencial de V, só me resta seno x dx. E quem é a primitiva do seno? Menos cosseno x. Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá. Então, primitiva x quadrado. Primitiva de x quadrado seno x será fórmula da integração por partes. U vezes V. U é x quadrado. O V é menos cosseno x. Menos integral de V du. Acho que faltou só colocar lá a imagem lá no telão. Isso. Menos integral, obrigado, de V du. Quem é V? Menos cosseno. E quem é du? 2x dx. Deixa eu diminuir aqui. U vezes V menos a integral de V du menos cosseno. E o du é 2x dx. Tudo beleza? Então essa integral aqui vai ficar, presta atenção, menos, deixa eu repetir aqui, x quadrado, seno x, dx vai ser igual. Menos x quadrado, cosseno x, menos e menos, mais integral. Aliás, esse 2 não é constante? Vou tirar da integral. E aqui fica x cosseno x dx. Agora, eu saí de uma integral que era mais difícil e cheguei em uma mais fácil, mas que ainda não sei quem é a primitiva imediata dela. Ou melhor, eu sei. Por quê? Porque eu fiz ela no item anterior. Se eu não soubesse, se eu não tivesse feito o item anterior, o que eu teria que fazer agora nessa integral? Integraria por partes ela. Teria que fazer 2 integrações por partes. E isso é a coisa mais natural que vocês vão ver nos exercícios. Às vezes você faz 2, 3, 4 integrações. Às vezes você faz uma integração por partes e no final aqui aparece uma que você tem que usar substituição. Isso aí é a coisa mais normal. Tá bom? Então não fiquem com medo. Tá bom? Como eu já sei que a primitiva dessa é essa, porque eu já fiz no item anterior, então eu vou só substituir, tá? Então a integral de x ao quadrado seno x dx será igual a menos x ao quadrado cosseno x mais 2 vezes, e aqui onde aparece essa integral todinha, eu vou pôr x seno x mais cosseno x. Tudo bem? Então aqui é x seno x mais cosseno x. Tá? Então essa primitiva aqui de x quadrado seno x dx, ela é menos x quadrado cosseno x, mais, multiplica aqui, 2x seno x, multiplica aqui, 2 cosseno x, mais constante de integração. Fez sentido? Ficou claro para vocês isso? Tudo bem? Difícil? A princípio parece ser um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão conseguir, tá? Só treinar. Vamos fazer mais aqui. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Próxima.
integral primitiva da arcotangente de x. A primitiva da arcotangente de x. E agora, José, quem que você escolhe como u, como dv, para poder encontrar o du e o v, né? Vamos lá. Uma eu escolho como u, outra eu escolho como dv. Aqui eu escolhi como u, eu derivo. Aqui eu escolho como dv, eu integro. Aqui só tem uma escolha possível. Quem que você escolhe como u? Arcotangente. Não tem outra. Por quê, professor? Porque se eu escolher como dv a arcotangente, eu não vou ter que integrar? E eu sei a primitiva da arcotangente? Não, que é isso que a questão está pedindo, uai. Tudo bem? Então só me resta escolher como arcotangente e como dv quem? Dx. Só sobrou dx ali. Tudo bem? Então aqui eu derivo. Quem é a derivada da arcotangente? 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E quem é uma primitiva de 1 dx? X. Tudo beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Fórmula da integração por partes. Integral da arcotangente será igual a u vezes v, ou seja, arcotangente x vezes x, menos integral de v du. Cadê? V du. Então x vezes isso, x vezes 1 dá x. Fica x sobre 1 mais x quadrado dx. Tudo bem? Ficou claro? Saí daqui, cheguei aqui e aqui aparece uma integral. Que eu não sei quem é a primitiva dela, imediata. Essa não tem uma primitiva imediata. Mas a gente já consegue resolver ela. Como que a gente resolve a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx? Vamos ver se vocês já têm a visão além do alcance. Hã? Parece, mas não é. Por quê? Porque não é constante no numerador. A arcotangente no numerador é uma constante, é 1. Aí tem uma variável x. X vezes 1 aqui sai por substituição. Quem você chama de u? 1 mais x quadrado, olha só. E aí a diferencial vai ser 2x dx. Se eu passar o 2 dividindo, du por 2 é x dx. Olha só que bonito. X dx é du sobre 2. Então isso aqui vai ficar integral x dx é du sobre 2, e aqui vai aparecer 1 sobre u, certo? Então vou colocar assim, 1 sobre u, x dx, du sobre 2. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tá? 1 sobre 2 é constante, sai. Que é uma primitiva de 1 sobre u? Log natural do módulo de u. Então isso aqui fica 1 sobre 2 vezes o log natural do módulo de u, que eu chamei de 1 mais x quadrado. Perceba que 1 mais x quadrado não é sempre positivo? Sim ou não? Né? Então não preciso do módulo. Tudo bem? Eu vou tirar o módulo. 1 mais x quadrado.
Eu fiz isso porque 1 mais x quadrado é sempre maior que zero, tá bom? Só como uma observação. Então, posso esquecer o módulo. Tá? Agora, daqui eu venho para cá. Então, a integral da arco tangente será x vezes arco tangente menos essa integral que deu aquilo. Meio do log natural de 1 mais x ao quadrado mais constante de integração. Como eu falei, às vezes você integra por partes, você chega numa nova integral que você não sabe a primitiva imediata dela, e aí às vezes você tem que integrar por outra técnica, encontrar a primitiva com outra técnica. No caso, encontrei com substituição. Ficou claro, gente? É difícil isso? A priori parece ser difícil, tá? Convenhamos, mas tem que treinar, galera. Te garanto, não adianta tu ficar só olhando aqui ou resolvendo isso se tu não sentar tua bunda na cadeira e bater cabeça com os exercícios. Então, façam isso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o item E. Não, o item F. Olha esse item F. Integral de E elevado a x vezes cosseno x dx, tá? Então vamos lá. Uma eu vou chamar de U, outra eu vou chamar de dv. A U eu derivo, a V eu integro. Quem que vocês escolhem aí para ser U e dv, galera? U quem? Cosseno x e dv e elevado a x. Por que essa escolha em particular? Na verdade, as duas dá para derivar, as duas dá para integrar, né? Vamos tentar. Você chamou de U de cosseno x e E elevado a x dx de dv, não é isso? Tá. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Não esquece do sinal. Primitiva de E elevado a x é a própria. Tá? Então vamos lá. Integral de E elevado a x vezes cosseno x dx será U vezes V, então esse vezes esse, menos integral de V du, esse vezes esse. Como aqui é menos, vai ficar menos E elevado a x vezes seno x dx. Tudo bem? Então, integral de E elevado a x cosseno x dx vai ser E elevado a x cosseno x, menos e menos, mais integral de E elevado a x seno x dx. Galera, cheguei numa outra função que também não sei a primitiva imediata dela. O que vocês fariam nessa nova função, nessa nova integral? Ela não se parece muito com a original? E eu não estou tentando resolver a original com a integração por partes? Então eu vou tentar integrar por partes ela, separada. Tudo bem? Então vou puxar aqui, ó, um asterisco. Eu vou
tentar resolver essa integral aqui, ó. E elevado a x vezes seno x dx. Então vamos usar a integração por partes de novo. Quem que você chama aqui de u? Vamos tentar seguir a lógica, né? Aqui eu não chamei de u cosseno, então aqui eu vou chamar de u quem? Seno. E quem eu vou chamar de dv? E elevado a x dx. Derivada do seno, cosseno. Primitiva de e elevado a x, e elevado a x. Então, integral de e elevado a x seno x será fórmula da integração por partes. U vezes v menos integral de v du. Esse vezes esse. E elevado a x cosseno x dx. Só que aqui é a mesma integral que eu estou querendo calcular. Então parece que não vai sair, né? Será que é a substituição que está errada? Bora ver. Vamos tentar substituir, né? Vamos tentar substituir. Ou seja, isso aqui é o resultado do asterisco. Então vou pegar aquilo e vou jogar aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Integral de e elevado a x cosseno x igual e elevado a x cosseno x mais integral de e elevado a x seno x, só que integral de e elevado a x seno x é isso. É e elevado a x seno x menos integral de e elevado a x cosseno x dx. Ora, mas isso aqui é uma equação. Se é uma equação, eu posso operar como uma equação normal. Então, essa integral que está negativa, eu posso jogar ela para cá positiva. Certo? Então vai ficar integral de e elevado a x cosseno x dx mais integral de e elevado a x cosseno x dx, que são iguais, é igual a e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x. Ora, uma coisa mais uma coisa dá duas coisas iguais. São iguais, né? Então, essa integral mais essa integral que são iguais, então dá duas vezes ela. E elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x. E como esse 2 está multiplicando a integral, eu posso passar ele dividindo. Então, a integral de e elevado a x cosseno x vai ser e elevado a x cosseno x mais e elevado a x seno x dividido por 2 mais a constante de integração. E na verdade não tinha nada errado, estava tudo certo, só que às vezes acontece isso. Às vezes tu tens uma integral, vai integrar por partes, aí tu chega numa outra integral. Aí tu integra ela, tu chega na integral original. O que tu tem de torcer? Para que aqui seja menos, porque se aqui for menos, está tudo certo. Porque esse menos aqui, eu posso jogar para o outro lado, somo com ela, e aí passo a constante dividindo, encontrei a primitiva. Agora, se aqui fosse mais, aí não sai, porque esse cancela com esse, então alguma coisa está errada. Aí eu tenho que tentar por outro caminho. Ficou claro, gente? Deu para entender? Tá? Essa é um pouquinho mais tenebrosa, né? Mas dá para sair. A priori, assim, à primeira vista parece muito feia, mas olhem ela com calma, com carinho, que vai aparecer outras também, tá? Que dá para fazer. Alguma dúvida? Por hoje tá bom, um forte abraço e até quarta-feira, tá? Tchau.